Adilson, boa tarde. O Joinville, pelo que treinou ontem, a gente vê que teremos aí o mesmo estilo, a mesma formação que você estava usando, inclusive, nos últimos jogos aí, e tem a volta do Naldo e também do Guti para a zaga. Com essa intenção, com esse grupo que você pretende enfrentar a Ponte Preta, e tem aí o Silvinho também à sua disposição? Eu fiz um trabalho mais ou menos naquilo que você acabou citando, mas ainda não é definitivo. Então, gostei, a gente tentou entrar, hoje tem mais um outro trabalho para a gente definir. Adilson, com a possível ausência do Mário Sérgio na direita, muito se pergunta em relação ao Dankler, que já atuou ali em outras situações. E eu te pergunto, no elenco, a gente sabe que não tem um outro da posição, no elenco, tu consegues ter um jogador, se precisar, durante o jogo, mais ofensivo para fazer aquela função, ou o elenco não te dá esse jogador? É que eu também tenho que trabalhar pensando no adversário. O adversário, quem joga ali é o Birubiru. E o Birubiru é um jogador mais ofensivo. E em termos de recomposição, o Felipe tem feito um pouquinho melhor. E o Birubiru seria a válvula de escape, o que está tentando o drible, ou está entrando na diagonal, ou está incomodando. Então, teoricamente, eu teria que me preocupar mais com esse lado. Então, pode ser um jogador mais defensivo, né? Então, como foi o Duncan, trabalhei o Bruno ontem, pode ser o Darley também. Então, a princípio, são essas opções. Adilson, qual o resultado, qual a avaliação que você fez do jogo treino contra o Metropolitano? Isso a gente sempre faz, não é nem a preocupação com o resultado em si, né? O placar, chance eles tiveram, lances de impedimento, nós tivemos poucas. Eu preciso observar, dar ritmo ali, o Rogério, o próprio Marcelo, né? Que eu precisava, questão de ritmo, né? Alguns voltando. Então, a intenção, terça-feira que vem, é contra os juniores, para mim olhar os meninos e colocar os meninos também que estão aqui para ter esse enfrentamento com o profissional. Então, faz parte de um trabalho e o resultado não tinha tanta importância. Adilson, eu queria sair um pouquinho do jogo para falar de um outro assunto relacionado ao campeonato, que é o seguinte: pelo que eu levantei durante a semana, tu tá tentando pela quarta vez um salvamento aí de um clube de rebaixamento. Já teve em 2003, 2004... Quinta vez. Quinto? Qual que é o... Eu contei 2003 Grêmio, 2004 Paysandu, 2005 Figueirense e o Vasco 7 partidas. Tá, tentativa, mas não... Levei até a última com esperança. Cheguei lá, já estava enforcado, mas até o último jogo aqui, aquela tragédia, né, ainda foi possível. Perfeito. Então mas também, quinta, né? Falamos agora do teu currículo. Mas isso não quer dizer que eu sou treinador de tirar. Também briguei lá em cima, briguei os 3 anos no Cruzeiro por título brasileiro, por Libertadores. Então eu não sou treinador bombeiro. Só para mim já te alertar. Tá. E falamos do teu currículo e também agora tem a parte do histórico. Estamos chegando na 14ª rodada e até então, pelo histórico do Campeonato Brasileiro por 20 clubes, nenhuma equipe com menos de 10 pontos se salvou. É uma briga que tu tens aí para fazer valer o teu currículo e desmontar, digamos assim, esse histórico do Campeonato Brasileiro com 20 clubes? Os números, né? A gente trabalha 46, 45. Ano passado o Palmeiras se safou aí com um número bem inferior. Eu já vivenciei, e se perdesse o Grenal, eu fui para o jogo com 95% de chance de cair. E aí vencemos Juventude, vencemos Criciúma, vencemos Vasco e fomos vencendo. Eu fui vencer na 8ª partida também, quando assumi determinado clube. Então, às vezes você tem essa dificuldade. Nós estamos a 5 pontos
Essa é a minha conta hoje, né? A 5 pontos de sair. Ou seja, são 25, eu tiro as duas, 23, tem 23 para me jogar. Teoricamente, mas não adianta, eu já quebrei a cabeça demais, já não dormi vários anos trabalhando com isso. E também outros clubes, o grau de dificuldade também é enorme, eu sei que esse aqui é maior, para se chegar também é difícil, poucos conseguem chegar. Se a gente olhar o próprio Campeonato Brasileiro, aí o Vanderlei tem 5, o Muricy tem 4, o Marcelo tem 2, o Filipão, e é difícil chegar, né? Então a gente sabe o grau de dificuldade que é. O importante é você tá sempre no bolo e tentando e trabalhando e mostrando. E eu espero que eu dê a minha contribuição e vou trabalhar para que a gente consiga esse objetivo, mas tudo por etapa. Então, vamos pensar Ponte Preta, vamos pensar em fazer os 3 pontos. Começou bem, estavam falando que estava indo para o G4 e já está 4 jogos sem vencer. Então, o Campeonato Brasileiro é difícil. Então, a gente espera reagir. Tivemos dificuldades em alguns jogos, principalmente primeiro tempo Flamengo, primeiro tempo Inter, primeiro tempo Curitiba, mas jogamos bem contra o Sport, jogamos bem o segundo tempo do Inter, jogamos muito bem contra o Figueirense. O adversário, a proposta pode ser que seja diferente no jogo de amanhã, de domingo. Jogo a jogo, e vamos tentando diminuir essa diferença. O Tristão Garcia é meu amigo, então eu está sempre me informando dos números, né? Entro lá no site dele, no Infobola lá, e a preocupação é... Agora, eu passo tranquilidade, eu mostro, mas eu tenho que vivenciar jogo a jogo ali com eles. Adilson, nas últimas coletivas pós-jogo, tu falou do primeiro tempo do Flamengo, do primeiro tempo do Curitiba, do Internacional, que tu não tinha gostado da postura do time, né? Também, depois do último jogo, tu falou que era importante sair na frente, a importância de não sair atrás para correr atrás do prejuízo. Nesse sentido, que postura ou o que tu planeja de diferente para enfrentar a Ponte Preta, de repente uma formação ou até postura mesmo? Não, a postura a gente sempre pede que seja a mesma, né? Independente se você trabalhar com 3 no meio, ou 3 na frente, ou 3 no meio, 1 meio, 2 na frente, ou só 2 na frente, 2 linhas, como nós já fizemos. Com a bola, ter personalidade para jogar e agredir, ser incisivo. Nós damos liberdade para o próprio jogo do Figueirense. Os 2 volantes tinham liberdade, o Fabrício e o Anselmo têm qualidade para chegar. E os laterais também tinham essa liberdade, ou seja, você pode atacar com mais gente. E eu sempre peço isso, eu prezo por isso, eu gosto disso. Eu acho que o meu time, eu trabalho muito o ter a bola, o valorizar a bola. Isso é um conceito meu que eu tento passar para os times onde eu trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos nesses jogos que você citou. Então a gente espera, mesmo sabendo da dificuldade da Ponte, como ela atua, o que ela pode fazer, o lado que tem forte de marcação, situações de contra-ataque, como joga, os jogos recentes que a gente acompanhou. Então, espero ter esse equilíbrio durante os 90 minutos para você dominar o jogo e vencer. Eu sei que é difícil, mas é o que nós estamos querendo. Adilson, supondo que você entre com Naldo, Fabrício e Anselmo, o Joinville ganharia muito em inconsistência defensiva, protegeria bem a zaga, né? Mas o que fazer nesse caso, vamos supor que sacando o Marcelo Costa, não sobrecarrega o Lucas Crispim na armação? Não, porque o Marcelo também não foi esse meia. Que a gente precisa entender o jogo. Jogou com esses 3, jogou muito bem contra o Figueirense, certo? Agora, a Ponte Preta tem o posicionamento igual ao Figueirense? Ou joga parecido com o Figueirense? É isso que a gente precisa entender o jogo. E o Marcelo, não que ele seja um meia. Eu já trabalhei aqui contra o Marcelo, o próprio jogo do Vasco que eu vim fazer aqui, estava aberto os 2, Edgar e não me recordo outro, e o Marcelo um falso 9, um falso meia, dando bote nos zagueiros. Eu me recordo desse jogo. Então, para provocar uma situação de contra-ataque na ocasião. Então, não vejo por esse lado, não. Eu acho que o Anselmo também tem qualidade para chegar, como o Fabrício. Você falou um pouco ali na questão do equilíbrio, né? E essa é uma semana com decisões de justiça e fatos
que aconteceram, o quanto isso pesa, e até as dificuldades do brasileiro, Série A, enfim, o quanto isso pesa, mudou alguma mensagem aos jogadores para não refletir em campo aí no jogo? Não, para nós não. É evidente que tem alguns que estão dentro do clube, nós aqui que chegamos e a conversa. Agora, isso é um problema administrativo da ordem jurídica, ainda que vai ser resolvido. Então, nós estamos voltados para a nossa competição, para a Ponte Preta, para que a gente saia da situação. Boa tarde, Adilson. Boa tarde. Dois questionamentos, né? O Joinville faz algum tempo já que não está fazendo gol com os jogadores liberados de campo. Ora, o Kempis tem feito gols, né? O Thiago Luiz fez um ou outro no campeonato estadual, mas basicamente os jogadores liberados não estão fazendo gols, né? A gente espera que Marion e Lucas Crispim tenham essa ambição de ir para o gol. Outra situação, você colocou agora, até inclusive, que a Ponte Preta joga diferente do que o Figueirense e tal, mas a dinâmica de jogo contra o Figueirense é uma dinâmica que está próxima do que você gostaria de ter de padrão de jogo do Joinville? Sim, a dinâmica foi boa. A consciência, a organização, o toque, rodar, mesmo o campo lá encharcado, acho que nós fizemos um bom jogo. Como fizemos contra o Sport também, o próprio jogo, o segundo tempo contra o Internacional. Um pouco do término do jogo contra o Flamengo, enfim. Agora, oportunidades o Lucas teve, né? O jogo contra o Goiás, Atlético, enfim. O Marion está tendo, o Mário chegou, o próprio Diego dando lances e assistência no próprio jogo do Figueirense, ou chutando aqui recente. Então, liberdade nós damos, cobramos, é preciso esse apoio deles. Isso é o que nós vamos ver, principalmente muito forte pelos lados da Ponte Preta em termos de contra-ataque. Então, nós estamos cobrando também para ter uma participação maior deles. Justamente pegando um gancho nessa questão, no primeiro gol contra o Figueirense, tinha 5 jogadores do Joinville dentro da área, e isso, lógico, te colabora bastante para uma tentativa de gol. Só que muitas vezes no jogo isso não acontece. É claro que tem aquela preocupação do setor defensivo. Você acha que essa preocupação, pensando no modo simples, pode pesar para os jogadores não estar toda hora lá? Porque você mesmo citou o próprio Atlético Mineiro, que várias vezes aqui, que tem um futebol de intensidade e são jogadores que geralmente estão encostando para tentar fazer os gols. Você acha que essa preocupação de defesa, ela pode no meio do jogo brecar um pouco esses jogadores? Não, boa observação, mas eu vou te ajudar esclarecendo. Mesmo sendo um defensor, nós temos uma marcação alta, né? Nós não colocamos, como nós dizemos lá, a bunda lá atrás, dentro da área. A gente trabalha numa linha um pouquinho mais alta. O próprio jogo do Atlético Mineiro mesmo. A gente trabalhou numa linha onde nós achávamos que seria importante. Isso não está sendo problema nosso, né? De você ter essa linha um pouquinho mais adiantada. Ou trazendo. O problema nosso era na transição, nos erros de passes. Isso foi um problema. Então, para você ter essa transição, não que você cobre que tenha que chegar com 8 segundos. O tempo que eu trabalhava era 12, hoje é 8, 6. Não é isso o problema. O problema é os erros de passe. Isso que acaba atrapalhando. E não é ordem minha. E às vezes o adversário te empurra. O Atlético Mineiro não nos empurrou lá. A gente exerceu uma marcação para segurar. Infelizmente tomamos o gol lá com 30 minutos, uma bola parada, que acabou dificultando o nosso trabalho. Mas não que nós ficássemos lá atrás. A gente está tendo uma postura normal, só que estamos errando no processo de construir para ter esse contra-ataque com um pouquinho mais de qualidade. Adilson, a gente sabe que o Donato era o homem da bola aérea do Hever no jogo contra o Inter. Ele acabou pegando outro jogador, acabou saindo o gol. O Donato aparentemente deixa o time. É pela falha ou pelo Guti, que é o titular da posição? Não é questão de falha, né? Se eu fosse tirar... Todos nós erramos, né? Todos nós. Ali foi uma situação... nós não podemos tirar o mérito do Hever também, que sempre fez esse tipo de jogada.
houve uma indecisão, houve uma troca, também tem o mérito deles, e não é questão disso. Ele fez um bom jogo, e eu não estou aqui justificando e não trabalho assim, né? Só que fizeram um bom jogo contra o Figueirense, tentei manter. E o Guti tinha feito 11 partidas consecutivas, e para um zagueiro ficar 11 sem ser punido é bastante, né? E eu achei que deveria manter o Donato, né? E agora pode ser que volte o Guti, né? Então é assim que a gente trabalha, nada contra, não é em função do erro, todos nós erramos e não é assim que eu trabalho. Esse lance do gol do Atlético, do Internacional, teve a barreira inteligente do jogador do Internacional que isolou o Donato na jogada, né? Então, até tira um pouco de culpa dele. É o Nilton, não foi nem barreira, né? Foi mais mérito. Mas já repetiram essa jogada em outros jogos, então... Sim, isso é passado sempre para eles. É que a gente às vezes tem um pouquinho de... Desculpa te cortar, mas às vezes a gente tira muito mérito do adversário. Mas ali, eu tinha falado para vocês aqui na própria coletiva, que já chegaram acusando o Douglas, né? Premeditado, contra, enfim, não interessa. Só que a gente vai mostrando, e eu procuro ser justo e coerente aqui. Não era para o Marion estar ali. E foi na origem de um lance... Escanteio. Sem necessidade. Então, eu aprendi com o seu N de Andrade. Eu gosto muito de ir na origem da jogada. E em cima desse lance defensivo, porque teoricamente fica até um pouco mais fácil para ti, né, trabalhar esse setor, porque você foi um zagueiro vencedor e trabalhou com grandes zagueiros no tempo que o Brasil tinha mais zagueiros melhores do que o tem hoje, né, em alto nível. E tem alguma coisa a mais que você tenha que fazer para o jogador, de repente, esquecer a bola e focar um pouco mais no adversário? Nós trabalhamos lá pela quarta-feira, pela manhã, a gente trabalhou muito, até foi uma cobrança, e nós trabalhamos uma meia hora de bola parada, contra, na quarta-feira pela manhã. Aí vocês foram à tarde, nós fizemos a musculação. Então, mas foi trabalhado, tá? E bastante. E hoje mais um pouquinho, mais no finalzinho. Daí vocês olham, vocês não filmem para mim, por favor. Ô Dilson, eu assisti uma entrevista do Daniel Alves na última semana falando sobre a movimentação dos técnicos na Europa. E eu sei que você gosta muito do que é implantado lá fora. E o Daniel disse que ele aprendeu um pouco com o Guardiola como que ele era um jogador sem a bola, como ele era muito mais importante sem a bola do que com a bola. E eu tenho percebido que aqui no Joinville você tem dado características para o Lucas Crispim sem a bola e para o Marion também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ele aprendeu bem e eu acho que eu até vou tocar no assunto, me estender, e que tem me incomodado muito. Nós temos 5 títulos brasileiros, 5 títulos mundiais, com uma grande contribuição de profissionais, e aqui posso esquecer e cometer equívocos com muitos, mas de uma escola muito bonita e muito boa. E que tem muito trabalho, tem muita dedicação, existem muitos profissionais qualificados, e hoje está parecendo que os treinadores brasileiros são arcaicos, são ultrapassados, ou não entendem nada, ou só o futebol europeu. Acabei de ler aí na 442 também, está lá, não tem nenhum brasileiro entre os 50, e não é verdade. Né? Você deixar um N Andrade, seu Rubens Minelli, Carlos Alberto Silva, falar o Zagallo, o Tele, tem hoje o Leviro, o Tite, o Osvaldo, o Vanderlei, o que ganhou, Nelsinho, o Vadão, tem tanta gente, Carpegiani, tem tanta gente boa e que acrescentou. O problema do Brasil é a falta de educação. Isso é um grande problema aqui, porque lá o jogador tem que cumprir e o dirigente não passa a mão na cabeça desse atleta. Né? Então nós precisamos escola, melhorar a educação desses atletas, melhorar simpósios, congressos, cursos, mas educar realmente a nossa população sente falta disso. O jornalismo esportivo vocês fazem aonde? Qual a escola de jornalismo esportivo? Aonde que vocês fazem? Mas quantas matérias tem de futebol?
né? E é o que julgam a gente. Então parece que a gente não sabe nada de futebol. E nós sabemos. Eu discuto com quem quiser. Eu estudo futebol, leio futebol, eu estou diariamente fazendo futebol. A gente, se você acompanhar ali, a gente não deve nada para ninguém. Agora parece que os treinadores brasileiros não sabem nada e sabem muito. E era para ganhar uma Copa em 50, não ganhou por causa de político. Fizeram uma festa lá em São Januário, e papagaiada, e o presidente lá pressionou os atletas. Era para ganhar uma em 98, era para ganhar 2014, era para ganhar 2006. 74 eu vi, teve 3 lances que o Brasil entrou quando a Holanda fez impedimento, era para ganhar, daí falam que o Zagallo não sabia nada. Então, que conversa é essa que a gente não sabe? Nós temos ótimos profissionais, precisamos educar o povo. O povo não sabe nem votar, né? Então é questão cultural isso aqui. Então é de educação que nós precisamos melhorar. Agora temos ótimos profissionais. Quando eu falo jogar sem a bola, o Falcão, quando fez aquela ultrapassagem sem a bola, ele, o Cerezo, que saiu gol na Itália, ele aprendeu com o N. Andrade, ele não aprendeu na Roma. Com o N. Andrade ele aprendeu aquilo. Então se aprende aqui no Brasil. Eu aprendi com o seu N. Andrade, com o Filipão, com outros profissionais, Nelsinho, Levir. O Levir pegou esses dias, está aí o líder do Campeonato Brasileiro, falou que foi aprender no Japão. Aí não, mas vocês pegam, criticam que no Japão você não aprende nada. Você aprende. César Sampaio trabalhou lá, sabe. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com o que escreve. Esses dias eu estava lendo um livro do próprio Bielsa, ele foi dar um treino sem o dente, caiu o dente antes do treino, questionando do dente dele. Pô. Então, assim, a gente vai pegar em coisas ruins do que analisar um treino. Precisamos analisar o treino. O que está sendo pedido no treino? Boa observação que eu falei para jogar sem a bola. Tem que jogar sem a bola. Faz parte. Por que você toca 1 minuto e meio na bola durante 90 minutos? Ou seja, você joga sem a bola. Boa observação, mas eu também está me incomodando esse assunto, que parece que no Brasil não tem ninguém importante. Nós temos ótimos treinadores aqui. Precisamos melhorar a escola, capacitação, regularização, cursos, congressos, mas não para contar piada, não para levar gente que já não está atualizado. O futebol mudou. Do que eu jogava de 2001, do que eu trabalhava, eu fiz exercícios recentes, 2008, 9, 10 eu no Cruzeiro, pega o meu time que jogava bem, põe o Cruzeiro do Marcelo de 2013, 14, já é outro time, já é outro jogo, o Mineirão é diferente, a grama é diferente, as dimensões são diferentes, o torcedor já é outro. Agora, todos nós precisamos melhorar, todos, nós profissionalmente, o atleta, vocês, eu discuto futebol com qualquer um de vocês. Escuto, não tem problema. E posso ajudar. A gente tem experiência. Agora, ali também precisa melhorar. Aceitar, entender, fazer mais profissionalismo. Nós estamos discutindo aqui um problema do estadual, que não é só aqui, já aconteceu com o América Mineiro, com a Portuguesa, com o Flamengo. Quer dizer, é ruim para o Brasil isso, cara. Parece futebol de rua. Essa é a minha opinião. Tranquilo.